dois. Mano, uma das grandes críticas do Fluminense em 2024 era a falta de consistência dentro do próprio jogo, né? O Fluminense começava alguns jogos bem, mas no segundo tempo caiu muito de produção até sofrer o gol. Hoje foi diferente, o time pressionou muito o Palmeiras ali, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, criou chances de gol claras nas duas etapas. Eu queria te perguntar qual foi o principal ponto de mudança nesse tópico? É um pouco difícil, eu não vou falar para trás, né? Vou dizer o que a gente está fazendo. Tá? A gente joga um pouco mais posicional. Ao jogar um pouco mais posicional, você tem um desgaste menor. E esse desgaste menor faz a equipe guardar as forças para 90 minutos, que é muito necessário. Jogamos contra um adversário que exige muito da gente 90 minutos. Um adversário que não se desespera nunca, um adversário que fica tocando a bola, que sabe que num determinado momento vai ter uma chance. Então você também tem que ter maturidade de equipe para saber enfrentar isso. A gente soube dosar bem. Acho que os jogadores que entraram também entraram bem. Isso é importante quando você pensa nas alterações, que elas no mínimo mantenham a disposição e rendimento da equipe. E a gente começa a ganhar jogadores importantes. Chegaram também jogadores, né, que hoje já foi possível você ver alguma coisa em termos de jogada ofensiva de qualidade. Eu acho que é assim, mas tudo vem primeiro pela equipe e depois pelos jogadores individuais. Mano, boa noite. Eduardo Alves, do portal BTV Esportes. O Fluminense hoje teve uma partida em que mostrou uma postura muito vertical e isso também, claro, deu como resultado um gol, gol marcado pelo John Arias. Queria que você falasse um pouco dessa postura do Fluminense e, se possível, falar um pouco sobre o Arias, que voltou recentemente, e também, claro, o Serna, que fez a sua estreia hoje. Boa noite. Boa noite. A gente é vertical contra uma equipe que dá a possibilidade de ser vertical. O Palmeiras se aperta muito, esse ano está apertando muito a marcação, muito alto. Toda a equipe, para te pressionar alta, ela te dá 50, 40 metros de campo. Né? Então o espaço está lá e nós temos a obrigação de entender isso. Não precisa mais encontrar o espaço, ele está lá. Então você tem que saber jogar para esse espaço. A gente teve acho que a primeira chance de gol nossa foi com o Marquinhos, uma jogada dessa característica, né? Então, foi assim para esse jogo, às vezes em outros jogos não será assim, nós temos que encontrar outras soluções e aí vamos trabalhar para saber fazer isso diferente em cada grau de dificuldade, em cada característica de jogo. John Arias, eu acho que eu nem preciso falar, né? Vocês o conhecem mais do que eu, né? É um jogadoraço. Serna já fez um bom treino, fez pouco, mas fez bom. E dá para a equipe uma característica de desafogo, com condução boa de bola, não se livra da bola, é um jogador que tem isso. E por isso a gente insistiu bastante em trazê-lo aí para o Fluminense. Acho que é um acréscimo importante para o nosso grupo. Mano, Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Antes da estreia do Thiago Silva, a gente debatia muito sobre de que forma ele poderia potencializar quem estivesse ao lado dele, né? São 2 jogos, 2 partidas sem sofrer gol, e hoje a gente viu o Thiago Santos sair daqui com o nome ovacionado nas arquibancadas, né? Você que já tinha trabalhado com ele antes. Queria entender de você como é que tem sido esse reencontro com o Thiago, né? O que você tem trabalhado com ele e a sua satisfação, de certa forma, de ver o que ele entregou hoje aqui no Maracanã. Pois o futebol tem pouca coincidência, né? 2 jogos sem tomar gol, né? E a gente faz muita coisa, os treinadores pensam no jogo, mas a execução tem a ver com a qualidade dos jogadores que temos. E Thiago resume quase tudo de um grande zagueiro, né? E quem estiver jogando ao lado dele certamente vai ser beneficiado com essa ótima companhia. A gente optou por Thiago porque o Palmeiras tem um ataque muito veloz e Thiago tem essa velocidade para fazer as coberturas, como fez 2, 3 vezes no 1 contra 1 e tomou a bola do atacante e saiu jogando, né? Então, basicamente tentar equilibrar essas características. Acho que Ignacio, que chegou também, é um zagueiro rápido,
Antônio Carlos, um pouquinho menos, mas é um jogador de posicionamento, de embate, de força. Vai ter momentos que vamos enfrentar jogadores de força na frente e ele vai ser o escolhido exatamente pela sua característica. É bom dar uma segurança para a equipe, você tomar poucos gols. Abre a possibilidade de, com poucos gols feitos, que sempre é muito difícil fazê-los, a gente vencer partidas como fizemos nas duas últimas. Boa noite, mano. Caio Pereira. A vitória de hoje, primeiro, é difícil demais vencer. Essa foi uma vitória que eu diria que pode ser bem emblemática na nossa retomada, né? Contra um adversário que exigiu bastante. E depois vamos pensar. Tá? A gente quer sempre o melhor para a equipe. O treinador quer fazer as suas escolhas bem. Eu falo sempre que a diferença nossa para vocês é a seguinte: vocês têm muita pressa para fazer as coisas, mas se der errado vocês não têm problema nenhum. Eu, se der errado, tenho problema e aí tem que voltar, e o caminho de volta às vezes é mais complicado. Então a gente vai dando passos firmes para tentar não voltar, para sempre seguir um pouquinho mais, se afirmando e melhorando. Mano, aqui atrás, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. A gente viu um primeiro tempo o Fluminense um pouco nervoso ali, né? Os jogadores entrando de repente na pilha do Wilton Pereira Sampaio, que estava conversando muito, picotando muito o jogo. Mas no segundo tempo, com as mexidas, com a entrada dos meninos, a gente viu um Fluminense mais leve em campo também. E a importância, eu queria que você falasse sobre a importância. Thiago Santos hoje, uma bela partida ao lado do Thiago Silva, isso que você acabou de falar, né? Quem jogar ao lado dele vai ser beneficiado. E o Marcelo, em vários momentos, também orientando os jogadores mais novos, a importância deles para esses meninos que estão pedindo passagem no Fluminense. Eu penso que a gente é privilegiado em ter conosco jogadores como o Marcelo, como o Felipe, como o Fábio, né? Agora como o Thiago, que estreou recentemente, Cano, que são referências que podem mostrar caminhos e que são jogadores vencedores e que sabem o que é necessário para a gente voltar a vencer, como acabamos de construir 2 vitórias. E ao mesmo tempo você sabe que precisa de juventude, porque o jogo é muito disputado. O que a gente falou um pouco sobre comportamento é que tem horas que você tem que subir o tom lá dentro do campo. Você está disputando coisas, você não está satisfeito com o que está acontecendo. Então tem que saber subir o tom. Acho que a equipe respondeu bem, disputou bem naquele momento. E segundo tempo, penso que nós tivemos um pouco mais organizados como equipe, mais bem distribuídos, por isso que crescemos. Não foi pelo comportamento em si. O crescimento deu mais tranquilidade para a equipe, é óbvio, né? Deu mais tranquilidade para o torcedor na arquibancada, que foi brilhante, que empurrou a equipe até o final do jogo. E certamente ele teve esse comportamento porque ele viu lá dentro uma equipe se entregando ao máximo. Bom, quero comentar essa pergunta aí, que aliás foi muito bem feita. A questão de colocar os jogadores mais jovens, tudo, e possíveis alterações em termos de nomes, e foi uma resposta bastante inteligente do Mano, né, para poder ter um grupo com ele, né? Ele não pode ser muito específico com isso, de estar falando de assim, não, tem que mudar e colocar jogadores mais jovens e tal, e entrar no... Aí ele já entra numa questão aí de, né, entre aspas, perder o controle do grupo. Boa pergunta e boa resposta. En el rendimiento de este refuerzo para esta segunda parte del año. Bom, gostamos muito da postura do jogador já no primeiro momento. Quando você contrata alguém, você tem uma ideia do que é o jogador, mas você vai conhecê-lo mesmo no dia a dia, quando você começa a trabalhar, porque comportamentos são coisas que você só vê quando está junto. Já muito disposto desde o primeiro momento, um jogador bastante qualificado tecnicamente,
E juntamente com o Nonato, que é importante também ressaltar, trouxe um nível de intensidade de jogo que a equipe está precisando. Então, para se juntar com a qualidade técnica que essa equipe tem, a gente foi buscar jogadores que pudessem dar essa intensidade maior ao jogo. Então, são jogadores que vão acrescentar bastante. Estou muito contente com a primeira amostragem dele, mas ainda é um caminho longo, você sabe disso, né? Futebol é duro, vamos pôr os pés no chão, vamos trabalhar. Ele é muito interessado naquilo que a gente passa no primeiro momento, em termos de posicionamento tático. E os jogadores que são interessados e que têm qualidade e que têm intensidade no futebol de hoje, certamente vão longe. Mano, boa noite, Cícero Melo da ESPN, dos canais ali. Deixar de castigo aí, Cícero? Nada, os últimos serão os primeiros. Pô, a gente estava quase acreditando nisso, cara. Parabéns aí por essa segunda vitória consecutiva. Queria que você falasse de duas questões técnicas e táticas, que são as seguintes. Primeiro, não sei se você está percebendo uma situação hoje que você colocou o Serna, que tem uma arrancada muito boa, fôlego, arrancada, forte fisicamente, é alto, pela esquerda. Você trouxe de novo, pela segunda vez, o John Arias para a direita. E parece ficar claro, a gente que conhece mais um pouco do que ele, do que você, que ele rende mais pela direita. Apesar de saber jogar em qualquer lugar do campo, meio, pela esquerda, mas acho que onde ele se sente melhor é pela direita. E com essa chegada do Serna, você pode talvez ter essa opção de efetivar mais o John Arias para a direita. Queria que você falasse dessa situação. E a outra, o Marcelo vinha tendo muita dificuldade, até pela idade, parte física, o futebol brasileiro tem muitos jogos seguidos, de conseguir fazer atuações convincentes no setor defensivo pelo lado esquerdo. A marcação ficava deficiente contra jogadores mais jovens. E você hoje trouxe ele para o meio de campo no lugar do Ganso, e praticamente todas as principais jogadas do Fluminense, depois que ele entrou, nasceram dos pés dele. Você ganha essa opção, a partir de agora, com o Marcelo. O Ganso dificilmente vai jogar com a mesma intensidade de 90 minutos, com o Marcelo poder atuar e com muita categoria, com muita efetividade, ao invés de jogar numa lateral onde ele tem que se esforçar muito para encher um corredor muito longo, que já não dá mais na capacidade dele. Pois é, são as condições que o técnico procura fazer, né? É a primeira vez que temos Marcelo à disposição desde que eu cheguei, conversamos com ele, já explanamos essa ideia de utilizar ele no meio campo, mas ainda foi uma conversa para este jogo. Então vamos aprofundar o assunto. Acho que ele é um jogador muito talentoso, acho não, né? Todo mundo sabe que ele é muito talentoso. E por característica e pelo fato de também ser canhoto, pode perfeitamente fazer a função, revezando com o Ganso aí, quando é impossível, na intensidade, no número de jogos, a gente conseguir manter rendimento. Então é sempre muito importante você poder, quando tem que tirar um jogador, como o caso de hoje, ter que tirar o Ganso, você ter esse talento à disposição da equipe, com passes milimétricos, com uma virada de jogo, com um índice de acerto bastante grande. Acho que esse vai ser o caminho, mas vamos conversar e depois vamos estender isso um pouquinho mais. Bom, foi importante essa pergunta aí sobre o Marcelo no meio. E assim, a gente que está de fora, a gente é muito direto, né? Ah, o Marcelo no meio, o Marcelo na lateral, mas isso é muito complexo. Não é assim. Existem jogos que ele poderá ser aproveitado ali pelo meio e outros jogos, por que não ele continuar na posição dele, dependendo das circunstâncias. Muito boa, muito inteligente a resposta do Mano. Estou gostando de ver assim o entendimento dele sobre o time, sobre o elenco, sobre aquilo que ele pode fazer. Sobre dois jogadores que, apesar do momento do Fluminense estar mudando, são duas vitórias seguidas, eles continuam num viés um pouco de baixo. Na verdade, não conseguiram recuperar o melhor que eles já fizeram pelo Fluminense. Um deles foi o Cano, que saiu hoje. Ele sai sempre triste, né? E até as pessoas comentam que ficam tristes de ver ele triste. Ele saiu com o Maracanã, tem jogado, não tem feito gols, mas saiu muito aplaudido, com a torcida cantando o nome dele. Outro jogador que eu queria perguntar também é o Martinelli, que é um jogador que também tinha sido até aqui um dos mais regulares do Fluminense na temporada,
mas tem tido algumas dificuldades, e hoje você chegou a ensaiar uma vaia para ele mesmo com o Fluminense jogando muito bem. Então eu queria saber de você como é que esses jogadores estão no dia a dia e como é que fazer para recuperar os jogadores para que eles possam voltar a dar o melhor que eles podem dar para o Fluminense. Obrigado. Bom, a questão de Martinelli é que Martinelli vinha jogando como zagueiro. Então, certamente, na retomada da função dele como meio-campista, vamos necessitar de um tempo um pouquinho maior, são mecânicas diferentes, são intensidades de jogo diferentes, mas acho que hoje ele já fez o melhor jogo comigo, e disse isso a ele depois do jogo. Questão de Cano tem muito a ver com o que a equipe estava passando. Cano é um finalizador, é um jogador de acabamento de jogar, né? Como a equipe estava com dificuldade para construir, naturalmente ele perdeu confiança. Os atacantes são assim, né? Quando você está confiante, você chuta de tudo que é jeito, a bola entra, né? Quando você não está confiante, você nem chuta. Você quer sempre dar uma ajeitadinha mais na bola, e aí essa fração de segundo é o suficiente para defender e não deixar fazer. Mas vai voltar a fazer. Felizmente nós estamos tendo Cauã, que entrou em 2 jogos e nos ajudou. Entrou hoje bem, com força física, né? Não fez gol, mas dá uma dinâmica de jogo na frente que ajuda a equipe. Isso vai ajudar a Cano a retomar, não tem dúvida. A gente também fica muito triste. Dói mais na gente tirar do que em todo mundo, você pode ter certeza disso. Boa noite, mano. Parabéns pela vitória. Michael Ribas do canal Flumais. Eu gostaria que você falasse sobre o comportamento da torcida hoje. O Fluminense estava com 11 pontos, praticamente, não era o Lanterna, mas estava com a mesma pontuação do Lanterna. E no jogo extremamente difícil contra o Palmeiras, que é candidatíssimo ao título, a torcida do Fluminense abraçou a causa e lotou o Maracanã. Várias perguntas que eu queria fazer, os colegas já fizeram, mas eu gostaria que você finalizasse falando sobre esse comportamento da torcida. Obrigado. Eu falei rapidamente antes do jogo, na entrevista que a gente concede, que o torcedor estava aí. Ele sentiu que era importante ele estar aí para estar ao lado da equipe. Mas ele só ia ficar 90 minutos ao lado da equipe se a gente desse motivos a ele. Eu acho que nós demos motivos a ele. Ele viu uma equipe se entregando, mesmo quando a gente errou, ele sabe que foi um comportamento do primeiro ao último minuto buscando a vitória. O Fluminense buscou a vitória contra um dos 3 melhores colocados no campeonato desde o primeiro momento do jogo, sempre buscou, nunca aceitou o empate. E se tivesse terminado empatado, eu não ia estar totalmente feliz, mas ia para casa consciente de que nós tínhamos feito um bom jogo. Então isso é importante. E acredito que a torcida também ia sentir a mesma coisa. Porque mesmo se não vencesse, continuar jogando assim, se continuar fazendo isso, vai vencer as outras, né? Às vezes você não vence porque o adversário do outro lado é muito bom e não te permite vencer. Mas você tem que buscar ela, lutar pela vitória desde o primeiro minuto, como a gente fez aqui. Eu acho que isso ajuda muito o torcedor voltar no Maracanã, no nosso próximo jogo como mandante. E é isso que nós queremos. Tá? Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Bom, e finalizando aqui, todo mundo jogou bem. Bela estreia do Serna, que mostrou ao que veio. E o Mano também está mostrando que já está tendo aquele controle sobre o time, sobre o elenco, sobre a maneira de jogar. E é isso aí, belíssima vitória épica. E vamos para cima, Fluminense. E a escalada começou.